Queridos, eu queria te fazer uma pergunta. Como que a gente faz para viver uma vida que vale a pena, Daniel? Para muita gente, uma vida que vale a pena se resume a conquistas. Coisas que na força do seu braço você vai conseguir. Alguns dias atrás, o Flamengo foi campeão de 2 títulos importantes. Você não sabe o tanto que eu torci para isso não acontecer. Mas eu tenho uma chance de ser feliz ainda, Senhor. Ouça o clamor do teu servo. O Vasco pode ser campeão depois de muitos anos. Amém, querido? Tem vascaíno aí? Aleluia. É o único time que tem respaldo bíblico para você seguir. Tome a sua cruz e siga. Eu só não sabia que seria tão pesado. Mas para muita gente, uma vida que vale a pena é você conquistar uma casa, conquistar um emprego dos sonhos, ter recurso financeiro. Existe um instituto americano chamado Instituto Barna. Eles fazem muitas pesquisas sociais. É um instituto cristão. Eles fizeram uma pesquisa entre os americanos com uma única pergunta: o que é necessário para ser feliz? E eu te faço essa pergunta: o que é necessário para ser feliz? Ganhou de lavada uma resposta, que era uma pergunta que tinham respostas pré-selecionadas. Ganhou a resposta: ter saúde e não ter falta de nada. Isso é uma vida feliz para eles. E talvez você concorde com isso. Eu concordo. Você concorda, irmão? Amém? Para ser feliz, ter saúde é ótimo. Não ter falta de nada é ótimo. Só que Jesus, em Lucas 10, 20, é o momento em que Jesus seleciona 72 pessoas. Não eram os discípulos, 12 discípulos, eles estavam no meio, mas eram 72 nessa ocasião. E ele enviou de 2 em 2 por todas as cidades ao redor de onde ele estava. E depois de um tempo eles voltaram fascinados, porque os espíritos imundos obedeciam, os enfermos eram curados, os mortos ressuscitavam. Coisas incomuns estavam acontecendo, coisas sobrenaturais estavam acontecendo. Só que Jesus vem e dá uma nesses discípulos, falando: vocês não deviam estar felizes porque os espíritos imundos te obedecem, porque os enfermos são curados, ou porque coisas sobrenaturais estão acontecendo diante dos seus olhos. Vocês devem estar felizes porque os seus nomes estão escritos nos céus. E uma vida feliz, querido, não se resume a coisas dessa terra que a gente pode ter. Que talvez a motivação de muitas pessoas ao frequentar um culto, ao vir numa igreja, seja por conta de uma necessidade física, uma necessidade financeira, uma necessidade emocional. E é comum que isso aconteça mesmo. Mas o que te faz permanecer em Cristo não são as bênçãos. É a certeza de que o seu nome está escrito nos céus. É a certeza de que essa vida vai passar. E tudo isso que essa vida pode nos dar, vai passar também. Então não faz o menor sentido a gente se concentrar em coisas daqui. Hoje a gente vai falar sobre viver é Cristo e morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, versículo 20. O pessoal do telão vai projetar aqui. Acho que eu vou ler com vocês, porque às vezes a tradução está diferente. Diz assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Feche seus olhos, querido. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por esse dia, obrigado pela Tua palavra, que é viva, que é verdadeira, que é eficaz. Nós queremos Te ouvir nessa manhã e seguir rumo ao propósito que o Senhor determinou para nós. Nós queremos viver para Ti, sabendo que a eternidade é muito melhor do que estarmos aqui. E que as nossas atitudes, os nossos desejos concordem com as nossas afirmações em palavras. Em nome de Jesus nós oramos a Ti. Amém.
A gente costuma pensar o seguinte: o dia que eu tiver a casa tal, no lugar tal, eu vou ser feliz. O dia que eu tiver o emprego tal, recebendo tanto por mês, eu vou ser feliz. O dia em... Aí as coisas vão acontecendo, aí vem uma enfermidade. O dia que eu for curado dessa enfermidade, eu vou ser feliz. E já um sociólogo já disse que o nosso desejo está na falta, a nossa ansiedade está naquilo que nos falta. Irmãos, sempre vai faltar alguma coisa. Sempre tem alguma coisinha que você pode melhorar. Hoje a indústria da beleza entendeu isso e já era. Agora, a moda é você ficar com um beijo assim, não é? Porque antes, quando não tinha, estava tudo bem. Aí alguma pessoa teve, e normalmente é famosa, aí agora você vê um monte de gente com picada de abelha no beiço aí na rua, né? Você gosta, beleza, tudo bem. Mas amanhã vai ter outra coisa. Amanhã vai ser o cabelo. Cabelo, diferente. Eu lembro que na Copa, ano que vem vai ser ano de Copa do Mundo, e eu lembro que teve uma Copa do Mundo que o Ronaldo, ele fez um topete. Gente, meu Deus, o que é aquilo? Lindo, né? Lindo. Gente, um monte de pessoas já estavam usando o mesmo cabelo dele. E você chega num ponto em que quando você conquista aquilo que você achava que você precisava para ser feliz, você percebe que a felicidade não está lá. E eu te digo, a felicidade não está no salário que você almeja. A felicidade não está na casa que você ambiciona possuir, nem no carro que você quer ter. Aquele consórcio que você está pagando, você está orando, Senhor, é esse mês. É esse mês. Estava conversando com o irmão semana passada, falei, cara, eu já paguei quase tudo e não fui sorteado, não é possível. A felicidade não mora em coisas, a felicidade não mora em conquistas. Paulo diz que aprendeu a estar contente em qualquer situação. O nosso contentamento não pode estar em coisas aqui. O nosso contentamento não pode estar em coisas que a gente pode conquistar com a força do nosso braço. Eu me lembro de uma vez que meu pai contava uma ilustração de uma mulher que estava passeando, andando pelas ruas, e ela pegou uma trilha, ela estava com seu filho de colo, e ela passou em frente a uma caverna, e ela topou numa lâmpada mágica. E quando ela topou nessa lâmpada, saiu o gênio. E o gênio falou, você é bem-aventurada, mulher. Eu estou aqui há milhares de anos, ninguém nunca me cutucou para eu sair daqui e dar uma coisa maravilhosa. E ela falou, mas o que seria essa coisa maravilhosa? Ele disse, atrás de você tem uma caverna. Quando eu terminar de falar, essa caverna vai se abrir, e lá dentro existe ouro de vários reis que passaram por essa terra. É muito ouro. Só que tem um porém. Após 1 minuto, essa caverna vai se fechar. E eu só tenho uma coisa para te dizer. Aproveite esse 1 minuto, mas não se esqueça do principal. E o gênio sumiu. Quando o gênio sumiu, a caverna abriu e ela viu aquele ouro. Ela ficou enlouquecida. Vou resolver os problemas da minha vida aqui. Então ela entrou nessa caverna e começou a pegar tudo que dava para pegar. Só que ela estava com um bebê de colo e ela pensou, filho, fica aqui que eu vou pegar tudo que eu puder pegar e daqui a pouco a gente sai. E ela começou a pegar, e ela, nossa, olha isso aqui como brilha, olha essa esmeralda, olha isso. E ela foi pegando tudo que dava para pegar, e a caverna começou a fechar. E ela saiu correndo. E quando ela saiu correndo, ela olhou para o lado e falou, filho, não tinha mais o que fazer. E o gênio ainda falou, não se esqueça do principal. Uma vida para você ser feliz se resume a você não se esquecer do que é o principal para você. Naquele contexto dessa história, o principal era o filho. O que ela ia fazer com tanto dinheiro se ela não tinha mais o filho? O que ela ia fazer com tanto dinheiro se o principal ficou para trás? Em momentos da nossa vida, a gente pode se esquecer do principal com facilidade.
E o principal, queridos, é que Jesus seja o centro da sua vida. É que Jesus não saia do centro da sua vida. Muitas coisas acontecem no dia a dia que têm a capacidade de tirar Jesus do centro. E o desafio é a gente não permitir que isso aconteça. A gente está perto do Natal, as pessoas já estão se organizando, né, para fazer rabanada, aquela coisa toda, né? Árvore de Natal montada já. A nossa a gente não montou ainda. E já começam as celebrações de fim de ano. E daqui a pouco a gente já vai estar aqui fazendo o culto da virada. E vai chegar o dia 31 e você vai olhar para trás e você vai lembrar que exatamente 1 ano atrás você fez algumas promessas para você mesmo. Não, esse ano eu vou comer direitinho. Não, esse ano eu vou estudar para passar um concurso. Não, esse ano eu vou ser saudável. Promessas que às vezes não foram cumpridas por você mesmo. E no dia 31 terão novas promessas. É assim ou não é? E é natural que seja, tem que ser assim mesmo. Você tem que almejar coisas melhores, você tem que almejar melhorar sempre. Mas acontece que se o principal não estiver nítido para você, você vai almejar coisas daqui. Quando você se der conta, já não tem mais tempo. Eu me lembro de um jogo de tabuleiro. Quantos aqui já jogaram War? Alguém sabe? Algumas pessoas. Buraco. Alguém já jogou buraco? Alguém gosta de buraco? Tem mais gente. Buraco. Vamos falar do buraco. É um jogo que você junta cartas. Você tem que montar a sequência. De ás a ás é uma canastra de 1000. Então, se você faz uma canastra de 1000, meu irmão, você já deixa o oponente desesperado. E aí, eu me peguei numa situação dessa. Eu estava pegando cartas, pegando lixo, né? Quem sabe que é buraco vai entender. Pegando lixo, lixeiro, quero fazer uma canastra de 1000. Falta uma carta só para fazer uma canastra de 1000. E eu tô ali, segurando. De repente, o oponente pega uma carta misteriosa e bate o jogo. Acabou o jogo. E eu, com a minha canastra de 500 na mão, não baixei porque eu queria o ás para fazer a de 1000. Alguém já passou por isso? Um buraco? Meu Deus. É assim, né, Claudinho? Dá uma raiva, né? Esse cara maluco abaixou tudo. E eu ainda pago a mão que estava comigo. Então minha pontuação ainda cai porque eu não coloquei na mesa. E se hoje for o seu último dia? E se hoje for a última pregação que você vai ouvir na sua vida? Porque um dia será. E talvez esse dia seja hoje. Está amarrado, está repreendido. A gente não quer morrer, cara. Não é, gente? A gente não quer morrer. Deus mandou um Salvador para nos livrar dessa terra e a gente quer um Salvador para a gente se manter nessa terra mais confortável e mais feliz, com bênçãos. Ou será que Jesus morreu numa cruz para nos dar mais conforto aqui? E o Deus que enviou o seu Filho não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou para que nós pudéssemos ter acesso à eternidade. Será que Deus vai nos poupar da morte? A não ser que tenha algum Enoque aqui, ou Elias. Tem algum Enoque aqui? Não, né? Elias, alguém que chama Elias? Foram os dois que não experimentaram a morte. Mas um dia, nós vamos experimentar. E será que nós vamos estar juntando coisas para usufruir aqui, sendo que nós não vamos ficar aqui? Paulo, quando diz que viver é Cristo e morrer é lucro, ele fala isso no capítulo 4. Aliás, ele falou no 1, mas no capítulo 4, versículo 11, diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tem gente que pega só esse texto aqui e fala, tudo posso naquele que me fortalece. E esquece do que Paulo estava falando atrás. Fez um recorte e botou isso para a vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus vai me fortalecer para receber a bênção. Deus vai me fortalecer para eu alcançar o milagre. Deus vai me fortalecer porque eu tudo posso, porque Ele é comigo. E eu vou te dizer, você não pode nada. Nada.
É Ele que pode tudo. Porque é Ele que te fortalece. Sabe, irmãos? Muitas coisas você vai orar e Deus não vai te dar. Existem milagres que não vão acontecer. Deus faz milagres. Você crê que Deus faz milagre? Amém? Às vezes Deus faz milagres. E eu ouvi uma vez o pastor Carlito Paz falando que o maior milagre é você não precisar de um milagre. Querido, se você não precisa de um milagre e está tudo bem, glorifique o Senhor. Seja grato. Agora, se você precisa de um milagre, esteja ciente de que o Senhor pode todas as coisas. Ele pode fazer e Ele pode não fazer. Mas isso não tira dele o poder de ser Deus. Porque Ele é Deus sobre tudo. Hoje é domingo, dia 7 de dezembro. Exatamente 2 semanas atrás, estávamos eu e minha família no hospital. E o pastor estava conversando comigo. Hoje o pastor estaria pregando há 2 semanas atrás. Ele perguntando: "Ei, Caleb, como é que tá, cara? Como é que tá?" Eu falei assim: "Pô, meu pai vai passar por uma cirurgia agora." E, para quem não sabe, meu pai teve um problema na aorta, que se chama dissecção de aorta. 1 em cada 100 mil pessoas vai ter isso. É uma coisa assim, catastrófica. Quando acontece, dificilmente tem como consertar. E ali eu pensei, é o cenário perfeito para um milagre. Então, mobilizamos milhares de pessoas para orar. Botei no Instagram, deu 32 mil visualizações. Tinha gente fora do país orando, gente de todo canto orando, fazendo círculo de oração, subindo um monte, em jejum. Eu fiquei em jejum, e eu falei, falta de oração não vai ser, falta de jejum não vai ser. O que tiver ao meu alcance de fazer, eu vou fazer, porque eu sei que Deus pode fazer um milagre. E talvez você tenha orado também, junto comigo. Mas acontece, queridos, que em algumas situações da nossa vida, a gente vai orar para Deus fazer uma coisa, e Deus não vai fazer aquela coisa. A gente vai orar para Deus intervir, e Deus vai intervir de outra forma, que não é a que você estava pedindo. E se o principal para você não estiver nítido, você vai entrar em parafuso naquele momento. Mas Deus, por que isso? Por que o Senhor não me ouviu? Seria pretensão demais da minha parte dizer que o que eu queria é melhor do que o que Deus fez. Porque Deus vai fazer coisas que você não vai gostar, meu irmão. No primeiro momento. Não vai fazer o menor sentido. Mas se o principal não estiver nítido para você, você nunca mais pisa numa igreja, você nunca mais faz uma oração ao Senhor. Chegou no momento em que estava dando tudo errado, os diagnósticos dos médicos não eram bons. A gente levantou um altar de adoração naquele hospital, as pessoas não estavam entendendo nada, a gente adorando, botei o celular no alto, músicas de adoração ao Senhor, a gente entronizando o nome de Jesus ali, e eu sentindo meu espírito forte de orar diferente. Não orar para que Deus curasse o meu pai, mas orar para que seja feita a sua vontade. Irmão, como é difícil você orar assim. Porque você quer uma coisa, muito, mas talvez Deus queira outra. E aí? É um dilema. Não tem como ter os dois. Não tem como ter a tua vontade e a vontade de Deus ao mesmo tempo. Mas como que a morte do meu pai é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável? Eu não sei, meu irmão. Mas uma coisa eu sei. É que eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, com o meu pai vivo ou com o meu pai morto. O principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Mas se o principal não estiver nítido para você e para mim, irmãos, a gente vai se perder. A gente vai se perder em coisas que são apresentadas para a gente todos os dias. E talvez o maior testemunho que eu já dei na minha vida foi no culto de gratidão que a gente fez aqui na quarta-feira. Quarta não, terça, né?
Algumas pessoas falavam assim, cara, eu acho que eu não conseguiria fazer o que você fez. Eu falei, cara, eu nem sei como que eu consegui fazer aquilo. Dar uma palavra e chamar outras pessoas para darem uma palavra. Mas isso mostra para nós que quando a gente está no Senhor, a gente pode suportar tudo que vier. E você vai suportar tudo que vier. É isso que Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece. E se a gente fosse perguntar para as pessoas aqui, as necessidades que cada um tem, seriam múltiplas. Talvez tenham pessoas aqui tratando um câncer, igual meu pai estava. E ele não morreu disso, ele morreu de outra coisa. Ele estava curado do câncer já, o médico estava cogitando interromper o tratamento, mas tem um protocolo. É como se o Flamengo já fosse campeão do Brasileirão e tivesse só que cumprir tabela. Seria basicamente isso, já alcançou os pontos, não tinha mais nada. E aí uma coisa aleatória vem e acontece. E quando catástrofes acontecem na sua vida, assim como aconteceu na vida de Jó, assim como aconteceu na minha, nós precisamos estar com a nossa base forte no Senhor. Ele é uma rocha inabalável, Ele é o nosso sustento, Ele é a razão da nossa fé, Ele é o principal. E eu quero viver uma vida aqui para que pessoas conheçam a Ele e não se alegrem por coisas dessa vida que podem ser conquistadas, por espíritos imundos que nos obedecem, mas sim por o meu nome está escrito nos céus. Se alegre, querido, porque o seu nome está escrito nos céus. O principal é você levar pessoas a Jesus, que através do seu testemunho, através da sua vida, no seu trabalho, aonde você mora, na sua família, pessoas se rendam a Ele. Elas possam ver algo diferente em você. E Paulo diz que viver é Cristo e morrer é lucro. Porque enquanto ele estiver vivo, ele vai apontar para Jesus. E se chegar o último dia da vida dele, é lucro. Porque ele vai estar eternamente no lugar que não há dor, não há tristeza, não há morte. Queria te convidar a ficar de pé. Tem um pregador que ele ficou muito famoso na década de 20 nos Estados Unidos, na época das cruzadas evangelísticas. O nome dele se chama Mordecai Ham, não sei quantos já ouviram falar. Ele fazia cruzadas por todo o país, toda a América, levantando aquela tenda de circo e levando toda uma estrutura, e eles pregavam o evangelho e milhares de pessoas se converteram. Num determinado dia, 2 jovens entraram e não conseguiram lugar. E eles resolveram ir embora. Só que um dos obreiros, igual os obreiros que tem aqui, um dos obreiros, ele percebeu que esses jovens estavam indo embora. E ele foi atrás, pegou esses jovens pela mão e falou: aconteceu alguma coisa? Vocês estão indo embora? Deus reservou esse momento para vocês. E eles falaram: não, a gente não encontrou lugar, a gente vai voltar amanhã vai ter de novo, né? Ele vai. Mas olha só, eu tenho um lugar especial para vocês. Esse obreiro pegou esses 2 jovens e levou para a primeira fileira. E aqui, normalmente a primeira fileira, ela fica reservada para algumas pessoas. E às vezes você que chega nem sabe que aqui na frente tem lugar. E você olha assim: não, tá cheio, vou embora. Ou vou ficar em pé, mas aqui na frente tem lugar. E esse obreiro trouxe esses jovens para a primeira fileira. E naquela noite esses 2 jovens se converteram. E quem se converteu ali era nada mais, nada menos do que um dos maiores pregadores que já existiu na terra, Billy Graham e Greg Wilson, que era o seu braço direito em cruzadas evangelísticas que ele também fez pela nação. Mas o que eu quero te chamar a atenção aqui não é para a mensagem que esse homem trouxe, o Mordecai Ham. Foi através da mensagem dele que o Espírito Santo convenceu Billy Graham e seu amigo. Mas eu quero chamar a tua atenção para um homem que o seu nome jamais será lembrado na história. E ele estava cumprindo o seu propósito de ser um obreiro no templo que ia acontecer a cruzada evangelística.
Ninguém sabe o nome desse homem. Essa é uma história verídica, porque o próprio Billy Graham falou. E querido, viver é Cristo, morrer é lucro. Seja lá o que você faça, não se trata do seu nome ser lembrado na história. Se trata do nome de Jesus jamais ser esquecido através de você. Aquele obreiro não tinha projeção nenhuma, ninguém conhecia ele. Poucas pessoas conheciam ele, na verdade, e o nome dele não está lembrado. Mas se não fosse ele, para cumprir o seu propósito de pegar esses 2 jovens pela mão, milhares de pessoas talvez não teriam conhecido o Senhor. Então fazer do principal, a coisa principal, é muitas vezes você fazer o ordinário e o simples bem feito. Não se trata de fazer coisas grandes, se trata de fazer coisas simples para a glória de Jesus. Queria te convidar a fechar seus olhos. Coloque a sua mão na direção do seu coração. Quero orar com você. Você que talvez tenha entrado aqui nessa manhã com o coração apertado, muitos problemas, muitas dificuldades e impossibilidades. Quero te convidar nesse momento você fazer uma oração difícil. Dizer para o Senhor: Senhor, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Porque a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não queira, eu abro mão do meu desejo para viver a vontade do Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma cada vida aqui nessa manhã, e os irmãos que estão acompanhando pela transmissão. Nós queremos clamar pela intervenção do Senhor, nós queremos clamar pelo poder do Senhor, mas primeiramente e acima de tudo, como o principal, que o Senhor faça a tua vontade e nos fortaleça para permanecer na tua vontade. Que o Senhor esteja fortalecendo cada família, cada pai, cada mãe, cada filho, que nós não sabemos, mas o Senhor sabe a necessidade de cada um. Que o Senhor esteja indo de encontro e fortalecendo, dando forças para permanecer em Ti, para permanecer no principal. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia.